gente tem conhecimento que os quilombolas, os afrodescendentes, né, eles vieram para essa região para trabalhar nas fazendas, cuidar do gado, na lavoura e alguns serviços domésticos. E a gente sabe que eles não vieram diretamente da África. Eles já vieram do Rio de Janeiro, de Pernambuco ou do próprio litoral de Santa Catarina para essa região. Eles já eram filhos, netos dos escravos vindo da África, né? Então não tinha nenhum aqui que a gente saiba escravo vindo da África, daquele sofrimento. Diga-se de passagem, a captura, o transporte. Você imagina o sofrimento desse povo ficar dias, semanas em navios úmidos, né, para chegar até aqui. Muitos morriam na viagem. E às vezes as narrativas contam que muitos, Oséias, o vento soprava o contrário e o navio não vinha para cá. E teriam que serem sacrificados, mortos, jogados em alto mar. Então nós sabemos que nesta época havia as grandes fazendas, né? Uns chamam de Sesmarias. E esse senhor, o Mateus José de Souza e Oliveira, ele era proprietário de uma grande extensão de terra. E poucos dias já estava acamado. Poucos dias antes de morrer, ele fez um testamento muito lindo, muito rico, né, com um mapa, e deixou esse testamento para os seus escravos, né? E nesse testamento, Oséias, é interessante frisar que constava que não poderia vender e nem partilhar, né? Era perpétuo, né? O usufruto perpétuo para estes escravos. Mateus foi muito inteligente ao fazer isso. E a sua esposa, ela seguiu o que o marido tinha deixado esse testamento e no trâmite da herança, ela seguiu normal. Meu nome é Sebastião de Moraes, filho de Juventina Fernandes e de Adão Antônio de Moraes. Nós vivemos na comunidade Corredeira, vivimos, se criamos aqui, estamos vivendo aqui na comunidade Corredeira. Nós viemos do tempo passado, do tempo sofrido, no tempo da vaca magra que diziam, né? Glória a Deus, né? Então daí nós sofrimos. Nós íamos na escola descalço, de pé no chão. Naquele tempo não tinha merenda. Os pais eram pobres. Eu estudei pouco, mas estamos aí. Agora está melhorando bastante a vida já. Agora já melhorou. Os passados que veio, daí agora está o presente com o Desocauso, está ajudando nós, né? Porque a comunidade tem que ser ajudada, né? Para nós poder se levantar. Senão não se levanta. Olha, eu vou contar o passado dessa comunidade. Quando foi para pagar essa comunidade para o Paiol de Teia, você lembra do Paiol de Teia, né? Uhum. Do Paiol de Teia, veio o tal de Ivan, veio um advogado que é o Ivan. Veio ali no Facílio Braula, no pai, ele diz, olha, eu vou tocar esses terrenos aí para vocês ganharem, mas vocês vão ter que me dar dinheiro. O pai vendeu uma nuvia grande para dar o dinheiro para o Ivan ir tocar esses terrenos. Para tocar esses terrenos. E daí o Braulio também vendeu mais uma criação ali. O Ivan encheu o bolso até hoje os terrenos. Daí veio o Mazinho. Andava com esse caminhão vai cheio de gente. Não saiu terreno nenhum. Daí veio Teco Lima. Teco Lima ganhou uns terrenos. O Teco Lima tocou, né? O Teco Lima tocou bem. Daí ganhou os terrenos. Depois veio o Edson Camargo, quer dizer. O Edson trabalhou acho quantos anos? 12 anos? 12 anos aí, mas sentou o pessoal no terreno da firma que não estava pago, né? Agora está entrando o Fábio de Souza, porque nós esperamos que ele faça um bom trabalho. E está fazendo, né? E vai fazer.
Então, e nós estamos ajudando ele também. E ele está nos ajudando. Ó, a história deles que eu vou contar. Lembra daquelas neves que deu? Era do seu tempo? O pai não tinha nem calçado para calçar. Para ir ver as vacas. O pé no limpo. Daí ele mandou as meninas. Ô, Braulina, vai lá no Facilio Braula. Facilio Braula tinha uma bota campeira. Empresta a bota dele para me olhar as vacas. Como é que eu vou ir de pé no chão, na neve? Foi lá e emprestou a bota. Ali na corredeira, para passar quando enchia a corredeira, o biné preto ali, quer dizer, moreno, passava nadando com o cavalo ali na corredeira para poder passar de um lado para outro, quando enchia a corredeira. É interessante a gente estudar essa história, porque a extensão era muito grande. E nós vivemos num período de colonização. O Rio Grande do Sul, as terras já estavam escassas e os gaúchos estavam vindo para a região. E essa terra, né, 8.000 hectares aproximadamente, muito cobiçada. Ali estavam os escravos. E o interessante é que os escravos estavam se protegendo, estavam defendendo, estavam povoando, né? E não tinham, no primeiro momento, não tinham conflito nenhum. Mas começou a, como sempre, o pessoal ficar de olho neste terreno. E aí veio a expropriação dessas terras. Eu diria assim, diria não, nós temos documento interessante que os cartórios, esses documentos estão todos registrados, ou Lages, ou Campos Novos, até Abedão Batista. Até Abedão Batista. Primeiro começou com os Butini, aquela família grande, família rica, grande proprietários, grandes fazendeiros. Eles pegaram, chamada Fazendinha Butini, eles de forma uso capião, né, uso capião, alegando que eles estavam usando, uso capião, você alega que você está em cima desse terreno, e que teria emprestado um pouco de dinheiro para os afrodescendentes, para os quilombolas, vamos chamar assim, e tramitou, julgado, transitado, e ele pegou para ele uma fazenda, um pedaço, que fica aqui no Faxinal, nessa região ali, né? Então já perderam um pedaço nesse momento. E daí teve um segundo momento que é muito interessante a gente destacar, Oséias, porque como o Mateus tinha colocado nesse testamento, que não podia ser dividido e nem vendido, um advogado, inclusive tem o nome da escola, onde eu fui professor, Henrique Rupp Júnior. Ele era advogado, mas ele era político também, e ele lidava com compra, venda de terras também. E o Henrique Rupp Júnior fez a divisão desse terreno com a possibilidade dos afrodescendentes, dos quilombolas, venderem essa terra. Ele fez tudo de uma forma, entre aspas, legal. Entre aspas, legal. Resumindo, no final, como os escravos não tinham condição de pagar, e é caro você fazer escriturar, você dividir tudo em lotes ou coisa parecida, o Henrique Rupp ficou com a metade do terreno que tinha ficado no testamento. Literalmente com a metade. E a melhor terra. Então foi um segundo momento em que os quilombolas acabaram também perdendo território desta maneira. E interessante que de uma forma, entre aspas, legal. Tanto o Butini fez um processo, né, e conseguiu. Agora vem o Henrique Rupp Júnior, nessa partilha, ele também pega a metade, ou praticamente a metade, é a melhor terra para si. E por fim também tem uma discussão sobre a firma, né, a Iguaçu, porque a Renner, uma empresa que comprou do Henrique Rupp Júnior, ela vendeu, e teve um momento ali que também tem uma discussão sobre aonde era a divisa ou não,
assim por diante. O meu nome é Horacildo de Pedroso de Souza, né? Sou filho de Dona Catarina de Souza e José de Souza. A minha avó é Andrelina de Souza e meu avô é Cândido Manuel de Souza. Eu atuei desde 2005, né? 2005 comecei a atuar na comunidade, né? E daí foi muito trabalho, né? Muito compromisso, né? Nós tivemos um longo trabalho, né? De organizar a comunidade primeiro, para depois ser reconhecido como quilombola e até chegar no começo da titulação das terras. Né? Sim, eu enfrentei muito desafio, né? Tinha vezes que dá vontade de desistir, né? Mas daí era bem complicado, né? Tinha que contar a história certa, não podia nem mentir, né? Ou era descendência de escravo ou não era, né? Até que nós fomos reconhecidos. Marcou bastante, muito conhecimento, né? Só assim nós conhecíamos a história por causa disso, né? Nós fomos para lá junto com o meu presidente, Oteco Lima, né? Onde eu aprendi muita coisa, né? E essas coisas que nós aprendimos hoje, a maioria não carrega mais. Eles contam a história de hoje, mas eles não começam pela raiz, né? A história para valorizar tem que começar pela raiz, né? Quando comecemos, quando valorizamos, talvez que hoje a maioria não sabe. E as dificuldades nessas viagens, o senhor tirava o dinheiro do bolso? Como é que funcionava? A maioria tinha dinheiro do bolso, nós se repartia na estrada, né? Para fazer o lanche, essas coisas, tudo. E agora contando um pouquinho de lá para cá, o que mudou na sua vida aqui na comunidade? Realmente, eu acho que depois de lá para cá, mudou bastante, né? Daí eu ganhei em peça de terra, né? E estamos trabalhando ali, né? E a gente vê que o povo está por aí, estão insistindo também, né? O que não pode é deixar as raízes se acabar, né? Começar de hoje em diante, talvez que caia daí, né? Então, meu nome é Antônio de Souza Pedroso, mais conhecido por Nico Farrapo. Sou descendente de quilombo. Meu avô era escravo e meu pai não cheguei a conhecer ele, mas a fazenda onde ele morava conhecia ainda. Daí meu pai contava a história dele também. Muitas coisas, mais de tropiada. Tropiada de mula que ele levava para São Paulo. Pegava no Carazinho, Rio Grande do Sul, e levava para São Paulo. Era muito divertido, diz ele. E agora contar um pouquinho dessa história aqui na comunidade, desde quando o senhor mora aqui, como que o senhor sobrevive aqui também, como é que funciona? Antigamente era mais difícil, porque não tinha estrada, não tinha nada, só uns carreirinhos, cavalo, fazer como tinha aqui em Campos Novos, 30 quilômetros a cavalo, trazer as comprinhas na garupa. Era sofrido, e agora melhorou bastante. E está melhorando, e vai melhorar mais, se Deus quiser. A dificuldade mais era o negócio de emprego que não tinha. Então nós, que acudia, nós era um fazendeiro que tinha aqui. Nós tropeava para ele daí. Buscar boi no Rio Grande, coisa. Demorando 33 dias de viagem. Mas era o ganho que tinha. Ganhava R$2.000 por dia. Meu nome é Maria Custódia de Souza, filha de Francisco Roque de Souza Lopes de Souza. E moro aqui na comunidade, daí nós pequenos fomos para a cidade. Abandonaram nós, ficamos abandonados, daí o pai foi embora, abandonou nós, por causa do medo dos homens da firma, né? Foram embora. E foi assim a nossa história. Mas nós, graças ao meu bom Deus, que nós conseguimos voltar para a nossa terra de novo. Estamos aqui. E foi muito sofrido, mas a nossa história é essa. Eu vivo só, porque não que os filhos não queiram. Tem o Fábio aqui que sempre está me sarneando para ir morar com ele. E eu não, eu digo, não, filha, deixa a mãe no cantinho dela. Mas não que eles não queiram, graças ao meu bom Deus, eu tenho uns filhos tudo de ouro, que Deus me deu. São 9 filhos, mas graças ao meu bom Deus, todos eles são muito importantes para mim na minha vida. Eu nunca tinha estudado, mas agora estou indo à escola, graças a Deus. Estou aprendendo já meu nome e estou indo, graças ao meu bom Deus.
E às vezes me apronta até antes do ônibus chegar para ir na escola aprender, porque é muito importante. Eu me sinto tão feliz quando eu estou dentro de uma sala de aula, sabe? As minhas amigas dizem, pá, chegou a Maria, que eu faço alegria muito para as meninas lá, faço elas dar risada. Então elas ficam muito contentes comigo. Graças a Deus me dou com todo mundo, e aqui somos todos parentes mesmo. Então, maioria, né? Não todos, mas tem muitos parentes nossos aqui. Mas eu sou muito feliz, graças a Deus. E todo dia meu filho vem me ver como é que eu tô, ligo para mim. Ô mãe, como é que você tá? Tô bem, meu filho. Eu te amo, meu filho, te amo, meu filho. Eu digo para eles, todos eles, que eu amo meus filhos. Meus filhos são tudo na minha vida. E graças a Deus os vizinhos também são bons para mim, né? Então, eu me dou com todo mundo, graças a Deus. É interessante destacar que sempre, pelos relatos, pela história, os quilombolas nunca desistiram. Em vários momentos eles buscaram adquirir, buscaram reconquistar este território, mas não obtinham êxito, né? Porque os pais passavam para os filhos, né? Passava de geração em geração a história de que o mapa ia até tal local. Tá? Então foram várias investidas, várias lutas. Tá? E no início do ano 2000, né? 2003, 2002, nesse período aí, houve uma outra, que eu chamo de investida, uma outra forma, onde a Universidade Federal, um grupo de pessoas, a própria comunidade quilombola se organizou, os líderes aqui do movimento, né? Eu acompanhei de perto, porque eles passavam na minha casa. O pessoal que fez o laudo, às vezes eu tinha que buscar eles na corredeira para cá, ou às vezes eu levava eles para lá. A gente acabou fazendo amizade. Então teve todo um movimento, audiência, pesquisa, saiu um laudo antropológico muito completo, onde se localizou novamente os mapas, reviu, né, a extensão, inclusive falar em mapa, o marco, um dos cantos do marco fica na divisa do nosso terreno. Eu nasci e me criei na colônia Santa Catarina, Bedão Batista, e bem perto do nosso terreno, interessante, porque é uma linha reta, começa lá em Santa Catarina, né, tem um riacho, ela vem em linha reta sentido Campos Novos, e lá ela vai sentido Salto, tá? É um marco do canto, é lá. E aí foi feito todo esse trabalho, que resultou no decreto 4887, né, que está em andamento, e muito bom. Eu vejo-se muito bom, Zéias, porque o governo federal, a partir dessa nova investida, dessa nova conquista, já foi sacramentado, é seguro, é sacramentado, é documento, está sendo encaminhado os processos de indenização. As pessoas estão vindo, né, indo morar lá na região da Corredeira, do Espigão Branco, do Arroio Bonito, né, aquela região ali onde está vendo, o INCRA está pagando os lotes e irá pagar muito mais. E essa terra, num futuro não distante, voltará, como era o Antigo Testamento doado pelo Mateus José de Souza, vai voltar para a comunidade quilombola e que eles possam fazer, né, usufruir deste benefício fantástico. Então nós vivemos assim, eu diria, Oséias, este é um capítulo lindo da nossa história, da história de Campos Novos. Alguém que, antes de morrer, faz um testamento, deixa para os seus ex-escravos, houve uma expropriação, eu chamo de expropriação, né? Houve, e aí uma reconquista, uma luta, né? E também queria dizer que quem
os que compraram essa terra, tem muita gente que comprou. Eu tenho um familiar meu que comprou bastante terreno nessa região, né, estão sendo indenizados. E eles merecem, porque eles compraram, pagaram, e tem que ser muito bem indenizado. Meu nome é Fábio Fernando de Souza, filho de Francisco de Souza, neto de José de Souza. E estamos aí na comunidade, a nossa trajetória. Já vim desde cedo aí trabalhando pela comunidade, desde pequeno já na comunidade, a nossa trajetória, pouco com meu falecido pai dentro da comunidade, enfrentando os desafios aí, que não é fácil, né? Os desafios aí é muito grande para hoje iniciamos uma parceria muito grande com a comunidade, maior ainda do que nós já vinha lá de trás, né? Montei uma associação de produtores rurais primeiro, trabalhamos pela comunidade, trouxemos benefícios para a nossa comunidade, a sustentabilidade, corrimento atrás de semente, calcário para recuperar o solo da comunidade. E em seguida aí a gente assumiu a outra associação. A associação são 3 associações hoje dentro da comunidade, 2 de produtores e a associação mãe, que é a maior, né? Então assumimos uma associação grande hoje, né? Estamos à frente e trabalhando pela comunidade, o desenvolvimento, a história, valorizar a nossa história, a origem, da onde nós viemos, temos que sempre valorizar isso. E eu queria concluir dizendo que nós temos um potencial muito grande, Campos Novos tem um potencial muito grande cultural, turístico, e que poderia ser, e deveria ser, e deve ser explorado. Tanto na parte da Bedão Batista, o município da Bedão Batista, criar um polo, um ponto turístico, aí no Arroio, tá? Aqui na Corredeira, com os visitantes, muitas pessoas vêm para Campos Novos, vêm para cá, vêm passear, vêm ver os pontos turísticos, e nós poderíamos transformar esse potencial muito grande para as futuras gerações. Aqui está um pouco da nossa história, né, nossa trajetória, toda a história da comunidade quilombola está aqui. Que vem de geração, né, histórias que a gente escutava do meu falecido pai, que o meu pai escutava do pai dele. Então aqui ia enterrando escravos e vem vindo gerações. Tem várias gerações aqui dentro do... que nem diz, né, a história, né, tá aqui, sendo contada. A gente tem um pouquinho que a gente escutou no passado, é isso daí, né? Essas histórias que vem vindo de muito sofrimento aqui na comunidade nossa, aqui quilombola. Quantos antepassados teus tu tem aqui, Fábio? Tem o meu bisavô e o meu avô. Esse documentário é muito importante para nós estar fazendo esse daí, para nós estar guardando a nossa história, para nós estar recuperando a nossa ancestralidade aqui para dentro da comunidade, a importância de nós manter vivo a nossa origem, a nossa ancestralidade, manter os nossos antepassados junto com nós sempre. Quero aqui deixar os meus cumprimentos a toda a comunidade quilombola, porque sem a comunidade a gente não é nada, e estamos representando eles aí. Quero deixar uma mensagem muito importante. Vamos se valorizar, vamos valorizar as pessoas mais velhas, vamos estar sempre juntos, unidos e fortes.